mais algumas coisas. Deus abençoe, pastor Rogério. Temos muita alegria em ouvi-lo. Curve a sua cabeça. Vamos abençoar nosso pastor. Deus, eu agradeço a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante do Senhor em comunidade, como povo reunido para a glória do Teu nome, adorando ao Senhor, orando. E agora, Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra que o Senhor já colocou no coração do Teu Filho e que eu tenho certeza que há de falar a todos quantos estejam com seus corações abertos. E se alguém ainda não o fez, Senhor, que o Teu Espírito, Ele venha a esses corações, para que todos nós aqui presentes estejamos prontos para receber a Tua palavra. E não só ouvi-la, mas considerar a respeito dela e vivermos esta palavra no nosso dia a dia para a glória do Senhor. Ser com Teu Filho, ser com todos nós. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Acho que é sua. Tá. Ótimo. Eu já vou começar me justificando, porque Sobradinho é a melhor cidade do DF, sob o ponto de vista de quem mora lá. Né? Igual quando eu cheguei aqui, o irmão falou, nossa, Sobradinho é ótimo, mas é tão longe. Eu falei, é tudo uma questão de referência. Porque para quem mora aqui, Sobradinho é longe, mas para quem mora lá, Núcleo Bandeirante é longe. Né? É uma alegria e um privilégio estar aqui respondendo a esse convite do pastor Heber. Ele só devia falar para mim que não precisava vir de terno, né? Mas tudo bem, está perdoado. É muito bom. O tema desse ano eu achei muito legal, quando ele mandou para mim que o tema de vocês faz essa combinação aí de palavras, crescer, crer e ser, apontando para o desejo de ser uma igreja que ama, que compartilha, que está unida, trabalha unida, mas também vive na graça, pela graça, e busca ser relevante aí para essa comunidade. Isso realmente é o destino e é o foco da igreja. Crescer precisa ser consequência de um andar com Deus. E é isso que eu quero convidá-los a meditar sobre esse desafio, um desafio lindo e um desafio para todos nós, membros desse corpo de Cristo. Mas antes de ser, nós precisamos crer. Se a gente não crer, nós não vamos ser. E você tem vários exemplos disso na Bíblia. Raabe cria, mas ainda não era. E só a partir do encontro dela lá em cima da muralha, junto com os espias mandados por Josué, é que ela creu primeiro e depois ela passou a ser. E aí você tem exemplos de um casal no Novo Testamento, Ananias e Safira, que apesar de serem, eles ainda não criam, e aí foram julgados e mortos, porque não criam no poder da manifestação de Deus e não tinha ali neles o temor do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo uma época extremamente desafiadora para as igrejas, extremamente desafiadoras. Nós vivemos uma época de cristãos consumistas. A igreja tem um dever de me agradar. Acho que aqui não tem isso, lá em Sobradinho tem. Né? Não, pastor, olha, eu não gostei dessa música, e quando vem com essas histórias para mim, eu falo, graças a Deus, a música que foi cantada não foi para você, porque senão você sai daqui triste. Foi para Deus, porque aqui tudo tem que ser feito para Deus. Nós vivemos no meio de uma sociedade incrédula, né, que rejeita a religião. Ela declara que não, nós vivemos dentro de um padrão judaico-cristão, mas a prática do dia a dia não é, e às vezes isso está sendo trazido para dentro das igrejas, onde as pessoas vêm para o culto no domingo, mas de segunda até o outro sábado, as atitudes são de ateus praticantes, e não de cristãos praticantes. São tempos difíceis. Nós precisamos, como parte do corpo de Cristo, provar o tempo todo que Deus continua vivo, agindo, transformando, curando, restaurando, porque as pessoas veem os milagres e querem justificar pelo poder da ciência, pela força da ciência, e
atribui à ciência como princípios imutáveis, quando a ciência é dúvida e questionamento. É assim que a ciência cresce, é assim que ela evolui, e Deus é o princípio, o valor, o método, o caminho, a fé, a crença. As pessoas querem igrejas vivas, dinâmicas, criativas, inovadoras, impactantes, mas querem isso pronto. E eu fico feliz de ver aqui a posse da nova diretoria aqui para esse ano, porque são pessoas que estão dividindo o fardo, porque hoje em dia, mais do que nunca, tem pouca gente empurrando o caminhão, e muita gente em cima do caminhão, ainda reclamando. Você está empurrando mais desse lado do que do outro, está respingando lama aqui em mim, e poucos trabalham, e muitos querem ser servidos. Como ser igreja em um tempo tão desafiador? Acho que essa deve ser a pergunta para nortear essa meditação nessa manhã. E acho que a primeira coisa que a gente precisa entender e definir é o que é ser igreja. O pastor Douglas Gonçalves, um pastor de Minas, ele tem um site que chama Jesuscope. Ele conta uma ilustração que eu achei fantástica, cabe bem direitinho. Ele fala que um dia um rapaz estava num barco velejando, e o barco dele afunda e ele se encontra perdido, à deriva no mar, e consegue chegar a uma ilha, e nessa ilha ele não tem nada, a ilha é deserta, ele só tem um livro que ele descobre lá, não tinha nada para fazer, vou ler esse livro. E enquanto ele estava lendo o livro, ele descobre que esse livro é a Bíblia. E ele fica nessa ilha como náufrago durante muitos anos, tempo suficiente para ele poder ler a Bíblia várias vezes, e nessas leituras ele entende o que é a salvação, ele entende qual o propósito de Deus, e ele tem o seu encontro com Deus e é transformado ali, sem saber. Ele nunca tinha tido um contato com um cristão antes, ele nunca tinha entrado dentro de uma igreja, ele não sabia o que era igreja, ele não tinha nenhuma referência, o que ele tinha eram as páginas da Bíblia. Ao ler, então, as páginas do Novo Testamento, ele descobre uma instituição, a igreja no Novo Testamento. Ele não fazia ideia do que era igreja, mas ele sabia que estava ali. A única coisa que ele sabia que ele conseguia entender, era pelas atitudes dos crentes do Novo Testamento, descritas ali nas páginas. Um dia, então, ele é resgatado, ele volta para a cidade, vem para Brasília. E ele então começa a procurar a igreja do Novo Testamento, aqui na nossa capital. E talvez a gente precise considerar algumas coisas. Olhando para as páginas do Novo Testamento, esse náufrago encontraria a igreja do Novo Testamento aqui? O que você acha que ele iria procurar? Olhando para o Novo Testamento, o que esse homem iria procurar? Um templo? Um prédio? Bancos? Uma fileira de bancos? Igreja para ele seria a reunião de domingo, o culto de oração. Olhando para as páginas do Novo Testamento, o que você acha que ele entenderia do que viria a ser a igreja? Para entender isso, eu quero começar dizendo o que a igreja não é. Igreja não é prédio, não é local de culto. A pandemia nos ensinou isso. Durante 1 ano e pouco, esse local ficou fechado, mas a igreja de Deus continuou trabalhando. E eu brinco lá na igreja que Deus tirou a gente do prédio, jogou a gente nas nuvens para ficar mais perto dele, né? Mas foi só no começo, porque aqueles crentes que chegavam atrasados, aqui não chega não, né, pastor Heber? Aqueles que chegavam atrasados para o culto, conseguia chegar atrasado para o culto online, estando em casa. Só lá em Sobradinho que aconteceu isso, aqui não, aqui não. Igreja então não é prédio, igreja não é construção, não são tijolos.
Igreja não são programações, a igreja não é uma agenda cheia de atividade, isso não é ser igreja. Isso são eventos que a igreja desenvolve, mas isso não é igreja, não é ser igreja. Igreja não é um monte de gente cantando música gospel, ouvindo pregação e muitas vezes vivendo sem nenhuma transformação. Escutam uma mensagem e isso entra no ouvido, sai pelo outro e nada muda na vida daquela pessoa. Isso não é ser igreja. Igreja não é um monte de gente que vem aqui para se sentir melhor. E aí uma das coisas que eu tenho descoberto nos meus estudos da palavra é que eu ainda, se pastores que estão aqui tiverem referência, me fala, porque aí eu mudo o discurso. Peço perdão por onde eu preguei isso. Mas eu ainda não encontrei nas páginas da Bíblia, no Novo ou no Velho Testamento, de que igreja é hospital. Eu encontro a figura do exército, dos soldados, daqueles que são arregimentados para fazerem parte do exército do Senhor. Eu sei que no hospital tem enfermaria, mas ninguém foi no exército tem enfermaria, mas eu não vi em nenhum momento Deus falando, você vai ser salvo, e nós vamos tirar os bancos, nós vamos botar um monte de maca, e quando você vier, você vai deitar, vai ficar chorando, pastor, está doendo aqui, pastor, está doendo ali, e nunca vai melhorar. Porque se a igreja é vista como hospital, a tendência é a gente ficar lidando com enfermos, nunca batalhando. Talvez essa seja uma das coisas que a gente precise repensar. A gente está tão preocupado na necessidade do outro, e não estou falando que é para esquecer isso, que a gente esquece que o nosso propósito é resistir às portas do diabo, rompê-las, resgatar aqueles que estão lá dentro. Mas a gente está o tempo todo olhando e falando, ai, cuida de mim, e igreja não é para te satisfazer, é para te salvar, te perdoar, te preparar, restaurar, para que você lute pela salvação dos outros. Mas se você está o tempo todo doente, você não vai chegar em lugar nenhum. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O que é igreja? Igreja é viver em novidade de vida. E isso significa o quê? A palavra eclésia, igreja, eclésia, ela traz a ideia de reunião, de assembleia, de unidade. Então a igreja é a reunião daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. A nossa declaração doutrinária, lá no capítulo 8, vai dizer assim, igreja é uma congregação, reunião, local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. E isso é muito interessante da gente considerar, porque o que a nossa declaração está dizendo é, não faz parte da igreja, corpo de Cristo, entendida por nós, em nossa declaração, aqueles que não aceitaram a Jesus, por mais que estejam há anos sentados nos bancos, assistindo todos os cultos, participando de tudo, às vezes até trazendo oferta, não dízimo, porque dízimo é para crente, oferta é para qualquer um, é para pessoas regeneradas e batizadas após testemunho público, profissão de fé. Igreja é reunião de pessoas, de pecadores arrependidos, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Igreja somos nós, eu e você, quando nós nos reunimos com o propósito de glorificar o nome de Deus, através do nosso testemunho, das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas ações, das nossas escolhas. Isso é ser igreja. E aí a gente já tem que tirar uma outra conclusão. Tem uma modinha, que já vem de algum tempo, que diz que igreja, não preciso de igreja, são os chamados desigrejados. Irmãos, sozinho, você não é igreja. Sozinho até você pode permanecer um tempo e ainda ser crente, mas para ser igreja, corpo de Cristo, você tem que estar ligado ao corpo.
Se você tirar qualquer órgão do seu corpo, esse órgão, a tendência dele é o quê? A certeza, né? Você tirou o seu apêndice, o que vai acontecer com ele fora do seu corpo? Não adianta. Você transplanta um coração e, às vezes, o transporte, enquanto está sendo transportado, o coração está vivo, se mantém vivo ali com alguns recursos médicos hoje, durante 1 hora, 2 horas, até ser colocado dentro de um outro corpo. Mas se ele não for colocado em um outro corpo, em um outro organismo vivo, ele vai morrer. Não existe igreja sozinha. Pastor Heber falou das questões de uma vida na área de administração. Eu também, minha primeira formação é administração, e toda vez que falo em trabalho de equipe, eu sempre lembro de uma coisa: equipe é mais de um. Não existe eu-quipe. Conhecia essa? Eu-quipe. Às vezes a gente está querendo ser crente assim, é eu com Deus, eu estou bem. Mas igreja é mais do que isso. Igreja é eu bem com Deus e eu bem com meus irmãos, eu sendo abençoado por Deus e eu transferindo essa bênção, compartilhando essa bênção com meus irmãos. Então, é muito bom a gente reunir e compartilhar do muito que Deus tem nos dado. Ser igreja é ser parte da família de Deus, é ser um só corpo em Jesus Cristo e é sermos templos do Espírito Santo, pedras vivas, é isso que diz a palavra de Deus. E tudo isso vivendo em unidade, assim como Jesus, o Espírito e o Pai são um, Ele também intercede para que nós sejamos um entre nós e com Ele. Não dá para ser igreja sozinho. Ser igreja é ser família de Deus. Mais do que estarmos juntos no momento de culto, é ser família. Família. Isso é diferente de reunião, isso é diferente de eventos, de programações. Os cafés, os almoços, os churrascos são muito bons, mas reunião é diferente de comunhão, que é isso que Deus espera. Comunhão é ter em comum. Na hora do abraço, a gente também tem a mesma dificuldade lá na igreja, só que a gente resolveu cantando música. Acabou a música, você senta e ora com quem que você está, depois a gente canta outra, aí conseguiu, porque senão ficava conversando o tempo todo. Mas isso é saudável, isso também é ser igreja. Por quê? Como é que... Quem aqui tem parente, quem aqui não tem parente em Brasília? Porque aqui em Brasília tem essas coisas, né? Às vezes você veio sozinho e agora está sozinho aqui. Mas você é casado, então você já tem família, ok, tem uma ali, ok, 2, tá? Mas quando vocês têm família, não estão aqui, mas você tem, mesmo distante, vocês têm notícia dos familiares, dos parentes? Tem notícia dos familiares? Tem notícia dos familiares, sabe como é que eles estão? Quando está bem lá, vocês se alegram junto. Quando está passando por dificuldade, mesmo à distância, ora e clama junto. É isso que a gente tem que fazer com os que estão aqui. É olhar e saber o nome. É saber como as pessoas estão. É saber as lutas que cada um está passando. Não é aquela coisa, ser família de Deus, corpo de Cristo. É saber o que o outro está precisando e se você tem condições, faça um gesto público, físico, material para aliviar a dor daquele irmão e orar constantemente por ele. Igreja, ser família, não é só o evento, o churrasco, até porque a carne está cara pra caramba agora, não dá para fazer sempre. É chorar, é se alegrar juntos, é cuidar um do outro, é demonstrar o amor de Deus. Se queremos que o mundo veja que nós somos uma família, nós precisamos ser um com Ele e nós precisamos ser um com nossos irmãos. Nós precisamos aprender a amar de tal maneira que esse amor de Deus que nos constrange, transborde de nós para aqueles que estão ao nosso redor, ao ponto de que cada pessoa aqui em volta nesse núcleo bandeirante possa falar, aquela igreja batista tem crentes de verdade, porque eles reconhecem o amor de Deus em cada um de vocês.
Ser igreja é ser família, mas ser igreja também é ser corpo. E ser corpo significa ser um organismo vivo e um organismo espiritual. O Filho de Deus, Jesus, não morreu para que nós comprássemos um terreno, levantássemos um prédio bonito como esse, comprássemos os bancos e no domingo você vir para cá, tem um pastor que veio lá de Sobradinho pregando e o máximo que você consegue ver do seu irmão é a nuca dele. Porque a gente aqui, nessa configuração que nos é comum e eu ainda não consegui uma solução, a gente só consegue ver a nuca do irmão. Igreja não pode ser só ônibus que te leva de um lugar para o outro, você não se relaciona com ninguém dentro dele. É preciso olhar, aprender a olhar no olho. Ser corpo é aprender a olhar no olho. Quem é casado, e quem é casado há mais tempo, às vezes não precisa nem falar. Basta o olhar ou o gesto do outro e a gente sabe se a pessoa está agradando ou não. E devia ser assim aqui na igreja de Deus. Jesus veio para nos conceder esse privilégio, o privilégio de sermos parte da família de Deus, como um corpo bem ajustado, é isso que diz a palavra de Deus. Reconhecendo que nós somos diferentes, mas essa unidade dentro da diversidade de pessoas, de membros, de dons, é a bênção da igreja, porque aquilo que eu não sei fazer, na igreja tem algum irmão que vai saber fazer. Pastor Heber, você sabia que aqui nessa igreja, como todas as igrejas, Deus colocou todos os dons para que essa igreja cresça, seja produtiva e útil, relevante para a sociedade? O triste é a gente saber que se isso não está acontecendo na velocidade e do jeito que nós esperávamos, é porque alguém está enterrando o seu dom, o seu talento. Ah, não, se eu não fizer, outro vai fazer. Olha, Deus pode fazer. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o nome dos filhos de Moisés? Ó, peguei todo mundo, né? Eliezer e Gerson. Vocês lembravam disso? Eu sei que vocês sabiam, mas vocês lembravam? Sabe por que você não lembra? Porque Moisés falou, eu sou gago, pesado de língua, eu não sei fazer. E Deus falou, o seu irmão Arão vai falar por você. E depois Arão virou sumo sacerdote. Os filhos de Arão a gente sabe quem são, até hoje. Porque Israel ainda guarda a linhagem sacerdotal. Mas os de Moisés que se negou, Moisés se negou, condenou a descendência dele. Nenhum filho dele foi sacerdote. Foi sacerdote. Nenhum deles. Somente os filhos do irmão dele, que respondeu, estou aqui, estou pronto, não sei como, vou tropeçar como tropeçou, fez um bezerro de ouro, recolheu os brincos e as joias, joguei no fogo e olha, eis que surgiu um bezerro. Claro que não foi assim. Mesmo assim Deus perdoou, levantou ele, restaurou e o fez caminhar. Deus nos concedeu dons e talentos, irmãos, e esses dons e talentos servem para a edificação do corpo de Cristo. Nós, para sermos igreja, e para que essa igreja seja relevante, nós precisamos aprender a sermos família, nos interessarmos, andarmos juntos. Nós precisamos aprender a ser corpo, e entendermos que nós somos templos do Espírito Santo. E para sermos templos do Espírito Santo, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que nós estamos anunciando. A palavra aí é querigma. Querigma significa proclamação, anúncio. E em linhas gerais a gente entende que o querigma é algo que é a pregação anunciada a partir de outra palavra, ambão, né? A gente chama isso aqui tudo de púlpito, não é isso? Isso aqui é púlpito. Isso aqui é ambão, nome bonito. Ambão é o local onde a palavra de Deus repousa para ser pregada. Nós precisamos entender que a pregação não é feita apenas daqui, do ambão, do púlpito, mas desde aquele portão, ou até mesmo antes do portão. Tudo o que um cristão, um irmão em Cristo, que é parte da família de Deus, aquele que é corpo, parte do corpo de Cristo, tudo o que ele faz, está dizendo àqueles que não conhecem a Deus,
que eles são bem-vindos ao reino, à família de Deus, ao corpo de Cristo, ou que eles não são bem-vindos. Quando há muito tempo atrás a gente foi a Natal, o João, meu filho mais velho hoje tem 22, o João era pequenininho, e a gente foi visitar uma igreja lá em Natal. E estava chovendo muito. Acho que só chove uma vez por ano lá em Natal, e era o dia que a gente foi. A gente chegou na igreja, tinha 3 portas, e na entrada tinha 2 recepcionistas, de costas para a rua, olhando para dentro da igreja. E dentro da igreja tinha 2 pessoas conversando com esse recepcionista, de costas para o púlpito e olhando para fora da igreja. A gente chegou para entrar, a porta estava bloqueada por eles 4. E a gente foi na porta no canto. E aí eles olharam e falaram, essa porta é trancada, é por aqui que entra. Mas eles não abriram espaço para a gente passar. E eu tive que pedir, então você dá licença para a gente poder entrar? As 2 senhoras que estavam dentro da igreja, de costa para o templo, e de frente para a rua, viraram para a gente, viraram para eles 2 e falaram assim, eu vou sentar, senão a gente vai ficar sem lugar na igreja. Entrou eu, a Érica, o João Vitor devia ter uns 5 anos, 6 anos, novinho. E a gente procurou, ficou perdido, tinha um último banco encostado na parede lá do fundo, a gente assistiu o culto de lá. Aquelas pessoas estavam dizendo que aquela igreja era só para eles. Eles não sabiam se eu era crente ou não, mas se eu não fosse crente, eu não voltaria mais naquela igreja, porque o que eles estavam proclamando é, não venha atrapalhar a minha relação com meus irmãos, a igreja é só para a gente. Essa igreja tem que proclamar que o amor de Deus é para qualquer um que entrar aqui, e mais do que isso, para qualquer um que queira, que podem ser convidados a conhecer e praticar o amor de Deus. Desde a recepção, desde o estacionamento, na ajuda do estacionamento, cada gesto, cada palavra vai anunciar, vai proclamar alguma coisa. E ela vai dizer para aqueles que estão chegando, se eles são bem-vindos ou se eles não são bem-vindos. Tudo o que você faz precisa testemunhar quem você é, a quem você pertence, e para aqueles que precisam de salvação, que nós servimos a um Deus que restaura, que salva, que cura, que liberta. Uma igreja, irmãos, não pode ser considerada relevante para a sua comunidade se ela não acolher aqueles que são trazidos até aqui pelo Espírito Santo. Vocês aqui vivem uma situação um pouco diferente, que vocês têm uma rua, pelo que eu entendi, tem uma rua em que concentra as igrejas. Eu acho que tem algumas outras cidades que são assim também aqui no DF. Mas você já parou para pensar a luta de um não crente para vir à igreja num domingo de manhã ou à noite? A luta espiritual, a batalha espiritual que é travada, mesmo que seja alguém dentro da sua casa, que você convida e ele fala, vou, e na hora H não vai. Basta você se lembrar quando você se converteu, logo que você começou a vir para a igreja, que até aquele seu primo, que tinha 150 anos, que você não tinha notícia dele, na hora de ir para a igreja, ele bate na sua porta e fala, vim te ver, deu saudade. É uma luta espiritual. É uma luta espiritual. E a gente precisa entender isso, estar preparados para receber essas pessoas bem. E para quando convidá-los, fazer de tudo para minimizar essas circunstâncias. Sabe aquela coisa que você convida um vizinho e ele fala, não dá porque eu ainda tenho que lavar a louça, vai lá e lava a louça junto com ele. Enquanto eu lavo a louça, você termina de se arrumar, quando eu terminar de lavar a louça, você já está pronto e a gente vai para a igreja. Mas não desista, não desista, há uma luta e a gente precisa se lembrar disso, nós somos parte de um exército, o exército de Deus, nós somos pedras vivas e como pedras vivas nós precisamos aprender a ser zelosos. Cristo é a pedra de esquina, a angular, aquela que dá o prumo para o edifício todo, para ele ficar aprumado, reto, paredes retas. Isso significa que não cabe se juntar a uma pedra angular, colocar perto de uma pedra angular, uma pedra viva que não esteja lapidada, porque senão o edifício vai perder o seu prumo. E para Deus não é assim, Deus é detalhista. Pega o texto lá de Êxodo, vai ver os detalhes da construção do tabernáculo. Veja os detalhes dados para a construção da arca,
e da arca de Noé, do grande barco construído por Noé. Detalhes, detalhes. Deus se preocupa com detalhes. O local de culto, irmão, e nós somos templos do Espírito Santo. Não apenas para falar que as pessoas são bem-vindas, mas para que isso esteja estampado e claro para qualquer um que chegar, sem precisar até de usar palavras. Com um sorriso, com um abraço, sente aqui do meu lado, divide a Bíblia. Hoje em dia a gente tem projetor, acho que nem precisa mais, até quem não é crente às vezes tem a Bíblia dentro de um celular, mas ajude a pessoa, acolha aqueles que aqui chegam. Olhe, se nós somos templos do Espírito Santo, corpo de Cristo, olhe para o que a estrutura física desse imóvel, desse local de culto, está proclamando. Todas as pessoas são bem-vindas. A gente chega em algumas igrejas em que está tudo apagado. Ah, não, pastor, é porque tem um estilo novo. Tem, eu entendo perfeitamente. O que eu sei é que se você chega num local que está tudo apagado, aqueles que têm dificuldade de visão, dificuldade de locomoção, o local apagado, escuro, está dizendo, você não é bem-vindo aqui, você não vai conseguir transitar. Ótimo para jovens que têm a vista boa e os pés bons. Mas aí todo mundo vai envelhecer. Só não envelhece quem morre cedo. E eu acho que aqui ninguém está disposto a morrer cedo para não envelhecer, né? Eu já perdi essa oportunidade. Meu acordo com Deus agora é morrer muito velho. Muito velho. Olha a estrutura física, olha o local, olha os bancos, olha os banheiros. Tudo isso, a iluminação, o som. Olha, observa, são detalhes, gente, que a gente precisa começar a se preocupar, principalmente para essa época em que as pessoas que têm alguma deficiência são valorizadas, e estava mais do que na hora das igrejas também começarem a observar isso. Será que a qualidade do som, o volume do som, está adequado para quem tem algum tipo de neurodivergência? Que se incomoda com muita facilidade com volumes altos? Será que a iluminação está adequada? São coisas que a gente precisa começar a pensar e a considerar. Lá na igreja, a gente construiu agora há 8 anos o nosso templo. 8 anos não, compramos um imóvel novo há 8 anos, há 3 anos nós construímos o prédio novo. E o meu ministro de música é arquiteto também, não está mais exercendo, mas ele ainda é arquiteto. E tudo que a gente fez, ele falou, coloca rampa, coloca rampa, coloca rampa. E eu falava, gente, para que esse tanto de rampa? É tão mais difícil fazer uma rampa. Para subir 1 metro de altura, você precisa de 12 metros de comprimento para dar o ângulo certo. Aí ele, não, pastor, vamos fazer rampa. Com 3 meses, 4 meses depois que o prédio estava pronto, a Érica precisou de fazer uma cirurgia no joelho e ela ficou uns 2 meses com o pé para cima. E ela só conseguia ir para o culto porque tem uma porta no fundo da igreja, uma rampa de acesso até a frente, e tem uma porta lateral que chega no mesmo nível da porta aqui, sem escada, sem nada. A gente parava o carro aqui na porta lateral, ela entrava, sentava no primeiro banco e esticava a perna. E depois da rampa, a gente começou a receber pessoas cadeirantes. E a resposta que ele ouviu deles, pastor, eu gosto de estar aqui, porque aqui eu tenho dignidade para ir no banheiro sozinho. São pequenos detalhes que a gente talvez não perceba, mas para quem precisa, é um bem-vindo estampado enorme. É um bem-vindo estampado enorme. Nós somos, então, pedras vivas, irmãos, e tudo que nós fazemos, nós devemos considerar não o que vamos fazer, mas o porquê nós vamos fazer aquela atividade ou aquela situação, promover aquela situação. A resposta para esses porquês precisam ser fazer tudo para a glória de Deus. Todos nós queremos uma igreja bíblica, que pregue a palavra, que fale e viva o amor de Deus, uma igreja que seja relevante para a comunidade, e isso é legítimo, mas isso não começa no coletivo, isso começa na individualidade.
na intimidade que cada um de nós, pedras vivas, parte desse edifício chamado Templo do Espírito Santo, buscando intimidade com Deus, fazendo a vontade, orando para que outras pessoas possam ser alcançadas. É assim que começa. Sabe, toda vez que a gente vai fazer alguma campanha, alguma coisa lá na igreja que precisa envolver todo mundo, eu faço uma pegadinha, toda vez eles caem. De quem é a responsabilidade por ganhar Núcleo Bandeirante para Jesus? De quem é? Pode falar alto, gente, sem timidez. Você já viu soldado tímido? Não, não pode. Vou perguntar de novo, de quem é a responsabilidade por ganhar Núcleo Bandeirante para Jesus? Nossa? Não. Como? Minha. Porque se é nossa, você já percebeu que o nossa é assim? A responsabilidade é nossa. Vamos começar aqui pelo pastor Heber. É nossa. Pastor Heber encabeça. A responsabilidade é minha. Porque se Deus me levar, se Deus levar a Érica, se levar o pastor Heber, a igreja de Deus, de Cristo, não morre, porque ela é vocês. E se vocês entenderem o que precisam fazer, a liderança vai dar o rumo, vai orientar, vai facilitar o caminho. Mas às vezes a igreja passa por alguns períodos em que a liderança não está presente por uma razão ou outra. E o serviço, a obra de Deus não pode parar. Não pode parar. Quando nós formos uma igreja que crê na ação e no poder de Deus, sabendo que Deus continua agindo, curando, restaurando e transformando, salvando, nós vamos poder ser a igreja que Ele espera. Primeiro crer, para depois ser. Uma igreja bíblica, dirigida pelo Espírito Santo, consciente da sua missão, cheia de imitadores de Cristo, que servem e adoram a Deus, servindo ao próximo. Irmãos, seria maravilhoso eu chegar aqui hoje e falar, a receita para crer e ser é isso, você pega 2 ovos, 1 litro de leite e um pacote de farinha. Mas não tem. Não tem. A única receita que tem é, não deixem de aprender a amar e a praticar esse amor. Primeiro para com os domésticos da fé, e depois para com os de fora, para que os de fora possam olhar para cá e ver o amor de Deus sendo vivido e praticado. É assim que a igreja impacta a comunidade. Para ser cristão, é preciso imitar Jesus em suas ações, amando as pessoas ao nosso redor, oferecendo sacrifícios através do nosso serviço, ajudando, sendo instrumento de Deus, para que essas pessoas possam ser alcançadas e transformadas. Crer e ser. Posto em prática, tem que começar aqui. Vou pedir a liberdade para o pastor Heber, depois desses 15 minutos iniciais que ele me deu. Acho que só o pastor Heber que está sozinho no banco. Pastor Heber, senta com alguém. E você vai agora passar o braço em volta do seu irmão. Não, tem mais um ali, um irmão ali que está sozinho, de camisa amarela. Alguém senta com ele. Você vai ter... Tinha um rapaz que estava tocando aqui. Vou pedir para ele tocar uma música para a gente organizar o tempo. Senão o pastor Heber briga comigo depois. Olha para esse irmão. Conversa com ele. Pergunta para ele como está a vida dele. Se está fácil, se está difícil. Se tem algum motivo pelo qual você deve interceder, e você vai ter todo o tempo da música para orar, e começar agora a ser relevante na vida do seu irmão em Cristo. Aqui começa essa prática, e ela vai se estender para os seus familiares,
vizinhos e amigos. bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo o tempo meu socorro vem de ti. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque, mesmo sendo pecadores, o Senhor um dia olhou por nós, se compadeceu de cada um de nós e, manifestando sua misericórdia e graça, morreu em meu lugar. Pai, eu estava condenado em meus delitos e pecados, mas o Senhor
Criador, autor e consumador da vida, se entrega para morrer e me resgatar. Hoje, Senhor, meu coração está grato diante da Tua presença, porque essa igreja se levanta dizendo: queremos crescer, queremos crer, exercitar a fé em Cristo Jesus e sermos, ó Deus, uma igreja relevante, não apenas entre nós, mas transbordando de nós para aqueles que estão ao nosso redor, começando dentro dos nossos lares e para além deles, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para que essa cidade possa ouvir que aqui há um povo que te ama de tal maneira, ao ponto de se sacrificar, se doar, de cuidar, de atender, aonde o teu amor, mais do que anunciado, é vivido neste local. Usa, Senhor, o teu povo para a transformação desse local, dessa cidade, que o Núcleo Bandeirante possa ouvir que aqui na Igreja Batista há servos que te amam de verdade, em nome de Jesus, amém.